A escola do seu filho pediu um terrário para trabalho de casa e você não sabe o que fazer nem por onde começar? Fica comigo nesse vídeo que eu não só vou ensinar vocês a fazerem um terrário com seus filhos, onde compra os materiais ou reciclar os materiais, como eu vou ensinar até como funciona um terrário para o seu filho não só fazer e montar um terrário, mas se tiver uma apresentação, tiver que explicar alguma coisa lá na frente, ele vai tirar nota 10 e eu garanto, se ele não tirar pelo menos uns 9, vocês podem voltar e comentar aqui nesse vídeo que eu garanto que vai ser um dos melhores trabalhos da sala de aula. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu já vi muita gente ensinando como fazer terrários do jeito errado. Não só em vídeo de YouTube, mas até em escola, porque terrário não é só chegar, jogar um pouco de substrato, um pouco de pedrinha, jogar qualquer planta lá dentro, fechar e acha que deu tudo certo. Não é bem assim. Tem as camadas certas, as plantas certas, o substrato certo, e eu explico tudo isso para vocês e até como vai rolar o ciclo aqui dentro de fotossíntese, ciclo das trocas gasosas, ciclo da água, tudo que seus filhos vão aprender na escola vai estar tudo aqui dentro na prática. Meu nome é Raoni e eu sou fundador da Miniflora, trabalho com terrários desde 2017 e se você quiser acompanhar várias dicas de terrários e desse mundo que todo mundo está aprendendo agora, é só me seguir aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, clica no sininho aí, todo esse rolê que todo mundo sempre fica falando. Então, vamos para a aula. Bom, gente, antes de começar a montar o terrário, eu estou imaginando o filho de vocês chegando na escola e apresentando um trabalho de terrário. Então, ele não vai chegar, colocar o terrário em cima da mesa e falar, pronto, está aqui meu trabalho, isso é um terrário. Então, tem que ter uma introdução, ele tem que falar o que é um terrário, por que ele fez, tudo o que acontece. Então eu vou dar uma passagem rapidinha nisso tudo e depois eu vou para a parte da montagem. Então vamos lá, começando o que é um terrário. Resumindo bem rápido, um terrário é um arranjinho fechado, como vocês podem ver ele tem uma tampinha aqui, onde com plantinhas vivas, com substrato, com pedrinhas e tudo mais, onde tudo que acontece no planeta em grande escala vai acontecer em pequena escala aqui dentro. Então, a gente vai ter desde as camadas de drenagem, de substrato, onde tem os nutrientes para as plantas, até as plantinhas que vão estar fazendo o ciclo da água, ciclo de trocas gasosas aqui dentro. A gente vai ter fotossíntese, vai ter respiração, vai ter todas essas trocas gasosas e vai ter a parte da água também, o ciclo da água, que é a evaporação, a transpiração das plantas, a condensação da água, que é onde ela vai bater no vidrinho e sair do estado vapor para o estado líquido, e voltar em forma de chuva para o ambiente. Eu vou explicar com mais calma isso aqui, mas tudo que acontece no planeta em grande escala vai acontecer aqui. E é por isso que ultimamente tem tanta escola pedindo um terrário como trabalho ou como uma lição de casa para a criança estar fazendo, porque teoria, convenhamos gente, teoria é um pouco chato, né? E você vê tudo isso rolando que eu falei aqui na prática, você olhar a água embaçando aqui o vidrinho, você olhar as plantas crescendo, você olhar as camadas pelo vidro, isso é bem mais legal, bem mais didático e com certeza a criançada vai aprender bem mais fácil toda essa parte da biologia. Essa parte do vídeo é extremamente importante porque eu vou mostrar para vocês por que um terrário tem que ficar sempre fechado e por que ele não vai morrer sufocado. Então, dá para ver que eu não desenho muito bem, mas eu vou tentar explicar mais ou menos como que funciona dentro de um terrário e por que ele tem que ficar sempre fechado. Bom, como eu já falei algumas vezes, o que acontece no planeta vai acontecer em pequena escala aqui dentro do terrário. Então, começando de baixo para cima, essa primeira camadinha que a gente tem aqui embaixo, que é o cascalho de rio, aqui no desenho são esses pontinhos aqui, ele é uma camada de drenagem. Para que serve essa drenagem? Todo o excesso de umidade que estiver dentro do terrário, para não encharcar a terra, não encharcar o substrato, não matar as bactérias afogadas, não matar as plantas, as raízes das plantas. Esse excesso de umidade vai ficar lá embaixo, na camada de drenagem. No planeta a gente tem isso também, que a gente chama de lençol freático. Então todo o excesso de umidade que vem da chuva, na teoria tem que ir lá para baixo no nosso lençol freático. Em seguida a gente tem a segunda camada, que é o nosso solo, que é o substrato ou terra, e também vai ter um monte de bactérias decompositoras aqui dentro desse substrato. Então, essas bactérias, quando elas decomporem o substrato, elas vão liberar no ambiente gás carbônico. Então, o que acontece? A plantinha ela vai pegar esse gás carbônico,
vai fazer a fotossíntese, que nada mais é uma coisinha que a plantinha vai fazer para produzir seu próprio alimento. Quando ela faz a fotossíntese, a planta pega o gás carbônico, como eu já falei. Na fotossíntese, ela libera o oxigênio. E esse oxigênio que está dentro do terrário vai servir para todo mundo respirar. Na respiração, o que a gente faz? A gente inspira o oxigênio e expira o gás carbônico. Então, todo mundo vai pegar aqui, vai respirar, tanto as plantinhas quanto as bactérias, e na respiração vai pegar oxigênio e vai soltar o gás carbônico também, que também vai servir para a fotossíntese, e todo esse ciclo vai estar rolando aqui dentro. Ficou meio bagunçado o desenho, mas eu tentei explicar da forma mais simples. E para finalizar, a gente tem o ciclo da água, que quando a gente terminar o terrário, a gente vai jogar uma aguinha no nosso terrário para as plantas, e essa água ela vai acabar evaporando e a planta também transpira. Dá para ver as aguinhas aqui saindo. Nessa transpiração e evaporação, a água vai ficar em estado de vapor aqui dentro do terrário. Na hora que ela bater no vidro, que o vidrinho é mais geladinho, do mesmo jeito que o céu é geladinho também, é um pouquinho mais frio, a água vai sair do estado gasoso para o estado líquido, que a gente chama de condensação. Aqui também, condensação. E na hora que juntar bastante gotinha, a água vai voltar para o substrato em formato de chuva. Então, como eu falei, tudo que acontece em grande escala no planeta tem aqui. Tem troca gasosa, tem fotossíntese, tem respiração, tem decomposição, tem a drenagem, tem o ciclo da água completo com evaporação, transpiração, condensação e a volta da água para o substrato. E é por isso que o terrário tem que ficar fechado, porque se você deixar ele aberto, esse ciclo não vai acontecer aqui dentro, ele vai desequilibrar. Óbvio que as plantinhas vão continuar vivas, mas você vai ter que ficar jogando água nela. Então, se você deixar fechadinho o seu terrário, esse ciclo vai continuar em equilíbrio aqui dentro e você não vai precisar praticamente de cuidado nenhum. É por isso que o terrário é tão legal, é por isso que todo mundo está pedindo isso nas escolas, como trabalho, como lição de casa, porque você pode ver todo esse ciclo rolando do planeta numa pequena escala aqui dentro de um terrário. Antes de começar a parte prática, que eu sei que todo mundo já está com a mão coçando de vontade de fazer um terrário, eu tenho que falar para vocês os materiais que você vai usar. Então, pega papel e caneta aí, que eu vou passar um por um de tudo que você vai usar para fazer um terrário. Gente, vocês vão ver que é muito simples, os materiais você acha em qualquer lugar, desde supermercado, lojinhas de produtos domésticos. Às vezes você está dando uma volta no centro da sua cidade, você entra numa loja para comprar uma coisa aleatória, de repente você vai ver várias outras coisas que dá para você comprar e montar seu terrário. Então, começando pelos vidros, como é um trabalhinho de escola e tudo mais, que eu estou ensinando aqui, eu não vou falar para comprar um vidro super grande, super caro, então não tem necessidade, até porque o intuito, eu acho que de uma aula na escola é até essa parte da reciclagem. Então, você com certeza vai ter vidrinhos na sua casa. Aqui é um vidrinho de café, esse aqui eu nem lavei, mas se você lavar ele fica transparente, super bonito, a tampinha dele é linda também. Tem um vidrinho de palmito aqui, que dá para usar. Então, as tampas, você pode usar essas mesmas tampas que vem, não tem problema nenhum. Ou você pode pegar o vidrinho, igual esse daqui também, eu acho que era um vidrinho de café, se eu não me engano, e comprar uma tampa de cortiça e tá usando, ele fica bem mais bonito. Pode fazer com com recipiente de plástico ou de acrílico? Pode, dá super certo também. Eu só evito fazer para vender ou por questões estéticas, ele não fica tão legal igual um vidro. E até a umidade dele, ele tem que jogar um pouquinho menos de água, que eu vou mostrar na prática para vocês. Começando pelas camadas, a primeira pedrinha que você vai comprar, essa daqui que a gente chama de cascalho de rio. É uma pedrinha bruta, que dá super certo na camada de drenagem. A gente usa ela porque ela é bem limpinha, bem bruta. Então você acha ela super fácil no Mercado Livre, na Shopee, em lojas de aquarismo, até em pet shops, você acha com muita facilidade. E esse daqui você vai usar para camada de drenagem. Segunda camada que você vai precisar, não é nenhuma camada, é um pouquinho que você vai jogar lá, é um carvãozinho, carvão de churrasqueira mesmo. Ele não é essencial para o terrário, então se você esquecer ou não tiver em casa, não tem problema não ter ele, porque não vai atrapalhar em nada, mas ele ajuda bastante também, porque ele ajuda a puxar o excesso de umidade para camada de drenagem, ele ajuda a evitar fungos e bactérias indesejáveis, ele ajuda até para o odor do terrário, porque muita gente até coloca na geladeira. Terceira camada
que aí a parte principal é o substrato. Esse daqui é um substrato próprio para terrário que eu faço, tá? Tem a formulinha nos meus cursos e tudo mais, porém, como é um terrarinho simples que vocês vão fazer para um trabalho de escola, você pode comprar uma terra adubada e colocar ela que não tem problema nenhum. Desde que seja com adubo vegetal. Não comprem terra com adubo bovino, esterco suíno, titica de galinha. Então, porque senão vai dar muito mau cheiro. E aí vem a parte das plantas, que não é qualquer plantinha que você pode colocar dentro de um terrário. Como ele é um ambiente bem úmido e que vai ficar na sombra, você só vai poder comprar plantinhas que gostam de umidade e gostam de sombra. Se você colocar um cacto e uma suculenta dentro de terrário, vai acabar morrendo. É aí que eu vejo muita gente ensinando errado. Às vezes a pessoa não sabe e fala que um terrário é só colocar qualquer planta e tudo bem, e não é bem assim. Tem as plantas certas para colocar. As que a gente mais usam são as fitônias, que você também acha até em supermercado, loja de plantas, garden, qualquer lugarzinho você acha, internet também. E o musgo. O musgo eu acho que vai ser a parte mais difícil de achar, porque não é qualquer loja que vende. E até porque você tem que manter ele sempre fechado assim. Então, ó, esse musguinho, que você vai ter que comprar ele na internet, no Mercado Livre mesmo, Shopee. É um musgo que chama musgo fofão. Pode anotar aí, você coloca lá no Mercado Livre. Musgo fofão, vai aparecer várias pessoas vendendo esse musguinho aqui. E na hora que você comprar ele, ele vem numa caixa de madeira. Tudo que você vai precisar fazer é deixar ele bem úmido e dentro de uma caixinha de um pote transparente com tampa. Não precisa de substrato nem nada, para você manter ele vivo, até colocar no terrário. Aí na última, eu tô indo por camadas. Na última camada do terrário vem a parte da decoração, que aí são pedrinhas decorativas. São pedrinhas maiores, pedrinhas de outras colorações, pedrinha branca, pedrinha marrom você pode colocar. Então, essa parte fica a critério da criatividade de cada um. Para finalizar, na hora de montar o terrário, você precisa de algumas ferramentas que você acha em qualquer loja de utensílios domésticos, que é um funil, um borrifador ou uma bisnaguinha de ketchup para você jogar água, fica bem mais fácil a bisnaguinha do que o borrifador, um palitinho com uma rolinha na tampa, vocês vão entender por quê e como que o tanto que essa ferramentinha é boa, que ela ajuda, é palitinho de churrasco e uma rolha, se tiver uma rolha de vinho aí, pode usar ela. E a ferramentinha mais cara, eu acho que é a única ferramentinha que vocês vão gastar um pouquinho, mas vocês podem trocar por alguma outra que achar melhor, é a pinça. Não precisa ser necessariamente uma pinça desse tamanho, pode ser menorzinha por conta do tamanho do vidro, mas é uma ferramentinha que é essencial para montar terrário. Então, vamos começar a montagem? Eu vou montar dois ao mesmo tempo aqui para vocês verem, que é do mesmo jeito que monta, independente do tamanho ou do pote de vidro. Começando pela primeira camadinha de cascalho de rio, que é o que está aqui que eu mostrei para vocês. Vocês vão colocar um tantinho, vocês vão ter que imaginar mais ou menos até quando que vai, até onde que vai todas as camadas, desde o cascalho de rio até a terra e as plantas. Vamos supor que vai até aqui mais ou menos, 1/3 disso eu coloco de cascalho de rio, até um pouquinho menos, tá? Esse potinho vai dar mais ou menos 1,5 dedo, 2 dedos de cascalho de rio. Aí você vai pegando e dá uma espalhada, essa parte tem que ficar bem uniforme, bem retinha. Para isso que por isso que essa ferramentinha é boa. Espalhei nos dois. Primeira camada de drenagem tá pronta. Segunda camada, o carvão, vocês vão colocar só um pouquinho, não é nenhuma camada, é um pouquinho no meio e tá ótimo. Bom, agora a gente vem com o substrato. Eu vou colocar uma camadinha bem pequenininha, porque eu vou ensinar um macetinho agora que ele fica bonitinho, não é obrigatório fazer isso. Eu vou falar a verdade, eu vou fazer em um e no outro eu não vou fazer, pra vocês verem que não tem diferença nenhuma, mas fica mais bonitinho. Então, nesse daqui, eu vou colocar só uma camadinha pequenininha de substrato. E nesse daqui eu já vou colocar até onde eu quero para entrar com as plantas. Dou uma ajeitadinha. Aqui já tá pronto para vir as plantas. Não amaceta, tá? Deixa ela bem fofinha por conta das raízes das plantas. Então aqui já tá bom para você colocar as plantas. E ainda não. Então eu vou dar uma ajeitadinha e eu vou fazer aquela parte decorativa que fica bonitinha. Então eu vou pegar a areia, vou pegar o funil e vou jogando em volta assim, ó. Só em volta, não precisa jogar no meio. Formou uma camadinha de areia aqui, como se fossem as camadas do solo. Como eu falei, não é obrigatório. E agora eu finalizo com mais uma camada de substrato. Bom,
Vamos para as plantas então. Na parte das plantas, eu gosto sempre de começar com os musgos e depois eu vou colocar as fitônias. Aliás, cadê? Tá aqui minha fitônia. Então, eu vou pegar um chumacinho de musgo aqui, ó, bonitinho, verdinho. Musgo, você não precisa de enterrar ele, fazer um buraco e enterrar. Você pode só dar uma encaixadinha que ele vai ficar, ó. Acredito que dá pra ver daí. Mas, ó, só tô encaixando com a pinça, seguro com o palitinho e vou tirando devagarzinho. E vou fazendo isso por pedaços, porque eu gosto de colocar a fitônia entre os musgos, fica mais bonitinho. Coloquei aqui, encaixei. Pronto. Esse lado tá pronto. Vamos para o outro terrário, pequenininho de plástico. Vamos colocar esse daqui agora. Mais um pedacinho. Pronto. Temos os musgos dentro do terrarinho. Agora vamos para as fitônias. Você vai vir aqui no vaso, vai escolher as mais bonitinhas. Se é uma folha muito perto da raiz, eu gosto de tirar, para não ficar entre os musgos, não matar ela. Pego com a pinça, a fitônia você tem que dar uma enterrada nela, porque ela tem raiz. Venho aqui entre os musgos e encaixo ela aqui, mas de uma forma que ela entre um pouco no substrato. Posso colocar na frente do terrário? Pode também. Aqui vou colocar uma aqui na frentinha para vocês verem que não tem problema nenhum. É questão de estética e de gosto. Coloquei uma aqui na frente. Mesma coisa no outro terrário. Cortei as folhinhas. Achar um espaço aqui no meio. Pronto, gente, ó. Acredito que tá dando para ver certinho aí, ó. Temos as plantinhas, o musgo e o terrário. Se você quiser, não quero fazer mais nada, só vou jogar água e tampar. Pode. O terrário já está praticamente pronto. Aqui no caso, eu vou jogar umas pedrinhas brancas. Vou jogar umas pedrinhas para deixar a frente dele mais bonitinha. Vou dar uma ajeitada com o palito. E assim, aí é coisa da criatividade. Quero colocar mais uma pedrinha maiorzinha aqui perto da planta. Pronto, o terrário. Agora é só jogar água. Essa parte é importante. Terrário é uma coisa, tem aquela frase que diz, sempre peque pelo excesso. Terrário é o contrário, sempre peque pela falta. Então é melhor jogar menos água do que mais água. Então você vai jogar, eu vou jogar aqui em volta do vidro, você vai ver a água descendo. A terra vai ficar escurinha. Quando estiver quase chegando nas pedras, na camada de drenagem, você pode parar. Porque se você passar disso, aí vai encharcar a drenagem, ela vai parar de ser drenagem, vai virar tudo uma coisa só. Então, ó, vou dando uma voltinha. Tá dando para ver? Escurecer a terra. Ó, vai passar até pela areia aqui. Por isso que é legal fazer essa faixinha de areia. Você vê a areia escurecendo também. Ó, já passou a areia. Já vou parar já. Mesma coisa aqui. Isso daqui já tá bom já. Deixa eu olhar ele de frente agora. Tá pronto o terrário, gente. Ó, tampei. Tampei. E é isso. Seu filho pode levar para a escola, explicar tudo que eu expliquei aqui, que eu garanto que no mínimo um 9 ele tira. Bem mais simples do que muita gente imagina. Bom, depois do terrário pronto, basicamente não precisa fazer mais nada, tá, gente? Deixa ele sempre fechadinho. Como a tampa tá bem vedada, não precisa jogar água, não tem necessidade. Deixa fechadinho, longe do sol sempre, não pode tomar sol direto, senão vai cozinhar literalmente as plantas, tá? Então é só deixar num ambiente com claridade normal ou artificial, mas tem que ter uma claridade. É isso, tá pronto o terrário de vocês. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a montar um terrário e principalmente entender como ele funciona, porque como é um trabalho de escola, essa é a parte mais importante, é o aprendizado. E se esse vídeo ajudou você, seu filho ou qualquer outra pessoa num trabalho de escola, às vezes até de faculdade, comenta aqui embaixo, comenta a idade do seu filho. Se quiser pedir dicas ou tiver alguma dúvida também, é só comentar aqui que eu vou responder sempre todo mundo. Aceito ideias de próximos vídeos, então é só pegar e comentar aqui. E se você conhecer outros pais que também tiveram crianças, filhos que tiveram esse trabalho de escola, ou alguém da turma do seu filho, provavelmente, se ele teve de trabalho ou de lição de casa, provavelmente a classe inteira teve. Então compartilha esse vídeo com o pessoal, porque quanto mais gente aprender do jeito certo, melhor. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Como eu falei, segue a gente aqui no canal, curte, comenta, compartilha e até a próxima.